Sejam bem-vindos. Eu sou Fabrício Murai, professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, e hoje eu vou mostrar para vocês como usar o PCA na prática. PCA é análise de componentes principais e serve basicamente para fazer redução da dimensionalidade de uma matriz estatística, de uma matriz de dados. A gente vai ver como usar o PCA para visualização de dados, usando essa representação de baixa dimensionalidade. E, embora o notebook fale também sobre como acelerar a velocidade do treinamento de um classificador, a gente não vai ver isso no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Visualização de dados. A visualização ela é muito útil, né, quando você quer iniciar a análise de um conjunto de dados. E a maneira como você faz isso é criando uma visão em 2D ou em 3D dos dados. O problema é que as instâncias de dados elas podem ter dezenas, centenas ou milhares de features, de atributos, o que impede a gente de simplesmente gerar aqueles pair plots de cada par de atributos. Bom, eu vou importar aqui algumas bibliotecas, vou falar por alto o que elas são, mas você não precisa se preocupar muito com isso. Você pode simplesmente usar os mesmos comandos. A gente vai usar pandas para tratar com dados tabulares, carregar um arquivo CSV e fazer algumas manipulações. A gente vai usar o NumPy, que é basicamente o que está por trás do pandas, e ele serve para manipulação de arrays numéricos. O Matplotlib para plotar os gráficos. E a gente vai usar o PCA, que é um tipo de decomposição. Então, ele está no módulo Decomposition da Scikit-Learn, que é abreviada sklearn. E a gente vai usar também um Standard Scaler para fazer o pré-processamento dos dados. E o que ele vai fazer é, basicamente, subtrair a média de cada atributo e dividir pelo seu desvio padrão. Bom, isso aqui, às vezes, é importante colocar para ele gerar os gráficos dentro do próprio notebook. Mas se você estiver usando Colab como eu, você não precisa usar. Para esse vídeo, a gente vai usar um dataset chamado UK Foods, que são dados do Departamento de Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais, que mostram o consumo em gramas por pessoa por semana de 17 tipos de alimentos medidos em média para 4 países do Reino Unido em 1997. A gente vai pensar nesses 17 tipos de comida como sendo variáveis, ou atributos, e os 4 países como sendo as minhas instâncias ou observações. Então, aqui eu criei uma string contendo a URL, e eu posso carregar diretamente esse conjunto de dados num data frame chamado df, usando esse comando aqui do pandas, read CSV. Ele entende que é uma URL e ele vai baixar e carregar isso aqui no df. Se a gente executar essa linha aqui, a gente vê como é que está o nosso dataset. Diferente do que a gente está acostumado a ver, as instâncias estão nas colunas e os atributos estão nas linhas. Mas a gente vai ver como transpor esses dados. Olha, simplesmente olhando esses números aqui, é difícil identificar diferenças entre os países, e basicamente difícil de extrair significado a partir desses arrays de números. Dado que esse é um dataset relativamente pequeno, a gente vê que um método poderoso para fazer esse tipo de análise de dados multivariada é extremamente necessário, absolutamente necessário, principalmente se você tiver ainda mais instâncias. Quando, basicamente, o que a gente quer fazer é observar tendências, diferenças entre as instâncias, etc. Mesmo que você use bar plots para ilustrar aqui, representar de maneira um pouco mais visual esses números, ainda assim fica difícil dizer que países são mais parecidos e quais são mais diferentes. Bom, como eu prometi, a gente vai transpor essa matriz e o data frame do pandas tem esse método transpose e faz exatamente isso.
Então, a gente tem aqui agora uma matriz onde as linhas são instâncias e as colunas são atributos. Como pré-processamento do PCA, a gente tem necessariamente que centrar os dados e pode ou não dividir cada atributo pelo desvio padrão. A gente vai fazer isso aqui e, de repente, a gente mostra a diferença em relação a quando a gente não divide pelo desvio padrão. Tá? Por que eu vou dividir pelo desvio padrão? A gente vê aqui que tem algumas variáveis, né, tipo cereais, que tem uma escala muito maior, né, do que bebidas. Né? Então, quando você está trabalhando com atributos que têm escalas muito diferentes, em geral ajuda você dividir pelo desvio padrão do atributo. Ok. Em vez de trabalhar com esse data frame, vamos converter isso aqui para um NumPy array. Tá? Para acessar o NumPy array, que representa aquela tabela, né? Você pode usar o atributo values, df.values, vai me retornar um array. A gente pode imprimir aqui o shape desse array e imprimir, o que mais que a gente pode imprimir? O tipo, né? Então a gente tem aqui, ele é um NumPy array, que tem 4 linhas e 17 colunas. Beleza. O scikit-learn, né, disponibiliza alguns scalars, né, incluindo o standard scalar. Se você olhar a documentação, o standard scalar faz justamente isso. Ele subtrai a média U e divide pelo desvio padrão S. Tá? Isso é a padronização dos dados. Para usar esse standard scalar, a gente instancia ele, né, usando esse abre e fecha parênteses. E aí a gente chama o fit para o meu conjunto de dados. Tá? O resultado disso aqui é basicamente um objeto, né, que pode escalar matrizes desse tipo, né, onde eu tenho 17 atributos. E aí, para a gente aplicar esse pré-processamento à nossa matriz X, aí eu tenho que chamar o transform, tá? Pegar esse objeto scalar e chamar o método transform aplicando X. Vamos imprimir aqui as primeiras... na verdade, eu não preciso imprimir porque a gente vai mostrar ali embaixo como é que ficou essa matriz. Né? Então, está aqui o resultado em scaled x. Se você quiser, em vez de instanciar e chamar o fit e depois chamar o transform, se não me engano tem uma função fit transform que poderia fazer isso em um passo só, né? Em apenas uma linha. Ok. Agora que a gente tem esse scaled x, eu posso criar novamente uma tabelinha. Né? Vantagem dessa tabela é que a gente consegue ver, tem nomes nas colunas, né, e nomes nas linhas. Essa é basicamente a diferença entre um data frame e um NumPy array. Tá? A outra diferença é que as colunas poderiam ser de tipos diferentes no data frame, mas no NumPy array eles não podem. Então eu crio esse novo data frame e eu digo que os nomes das colunas são aqueles do nosso DF anterior e os nomes das linhas, né, que são os índices do nosso DF anterior. Está aqui, quando a gente chama o ponto head, ele mostra... na verdade, a gente não precisaria chamar o ponto head, né? Ele simplesmente mostra as 5 primeiras linhas do data frame. Como a gente só tem 4 linhas, dá no mesmo. Ok. Então a gente tem esses dados, né? São 4 pontos no R17. Tá? Como é que a gente visualiza esses pontos? A gente vai usar o PCA para fazer uma projeção em um subespaço bidimensional. Um subespaço do R17 que tem 2 dimensões, é um plano. Né? Para isso a gente vai chamar a gente vai instanciar aqui um objeto da classe PCA e eu preciso dizer para ele de antemão qual o número de componentes que ele vai ter. Tá? Se a gente usar 2 componentes, eu vou ter um plano. Se eu tiver 3 componentes, eu tenho um hiperplano. Né? E, em geral, quando a gente quer fazer visualização, a gente usa 2 ou 3. Tá? Vamos ver aqui com 2 componentes. Então, está aqui PCA.
PCA minúsculo é o objeto. Aqui está um exemplo do fit transform. Então, é muito parecido com o que a gente faz no scalar, né? O fit, basicamente, se a gente quiser fazer em 2 passos, né? O fit iria encontrar as componentes principais, tá? Então, eu poderia fazer isso. Vamos mostrar como fazer isso aqui em 2 passos, tá? Vou chamar aqui de fitted, o resultado, o resultado ao chamar o fit para scaled x, e eu vou chamar de fitted x, não, na verdade de PCA x, o resultado do transform, né? Então, eu vou pegar aqui o fitted, aí chamar transform, e aí eu vou passar o scaled x. Então, aqui, nesse fitted, basicamente eu tenho a decomposição em componentes principais, tá? Não sei se isso é um bom nome, né? Poderia ter chamado de outra coisa. Vou chamar aqui de PCA decomp, de decomposition, né? Decomposição. E aí, com essa decomposição nas componentes principais, eu posso chamar o transform para o scaled x, que basicamente vai projetar o meu vetor, a minha matriz x, né? As linhas da minha matriz x, nessas componentes principais. O que eu obtenho com isso? Bom, eu vou obter... Na verdade, desculpa, corrigindo aqui o que eu estou fazendo, né? Eu tô sim projetando nas componentes principais, e aí eu quero saber qual a representação dessas minhas instâncias nessa nova base, tá? Então, eu tenho a projeção e eu posso escrever cada uma dessas projeções como sendo uma combinação linear dos vetores que formam a base, né, que são as próprias componentes principais. E basicamente vou usar as coordenadas dessa nova base, que são 2 coordenadas para cada instância, para plotar a minha representação 2D. Ok, então esse PCA-X, ele é um pouquinho complicado, né? Talvez a gente não consiga... deixa eu ver o que acontece, né? Ah, sim. Então essa aqui já é a nossa representação de cada uma das 4 instâncias nessa base, em termos dessas 2 componentes principais. A gente pode gerar uma tabelinha, tá? E eu vou chamar as colunas de PC1 para componente principal 1 e PC2 para componente principal 2. Os índices vão ser os índices lá do nosso DF, que são os nomes dos países. Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Está aqui o resultado. Tá? Simplesmente a mesma matriz da anterior, só que numa tabela. Como é que a gente faz para gerar a visualização 2D disso aqui, né? Bom, eu vou criar uma figura aqui no PyPlot, tá? E normalmente você não precisaria, né, chamar esse figure, mas eu gosto de fazer isso porque eu consigo especificar o tamanho da figura, tá? Então eu coloquei aqui, se não me engano, largura 6 e comprimento 3, altura 3, tá? Bom, e aí a gente tem aqui um objeto fig, onde eu posso basicamente fazer alguma coisa, né? Eu posso adicionar subplots, por exemplo, tá? Então, essa ideia de adicionar um subplot, a gente pode até ver o que faz isso aqui, né? Aqui, se você apertar espaço, no Colab você tem acesso à documentação, tá? Esse add subplot, você diz o número de linhas, número de colunas e o índice correspondente àquele subplot que você acabou de adicionar. Então, é meio esquisito isso aqui, né? Mas eu estou adicionando uma linha, uma coluna, e eu estou dizendo que eu estou pegando o primeiro subplot para ter acesso a esse eixo aqui, essa variável AX, que vai ser onde eu vou... o objeto que eu vou usar para plotar as coisas. Tá? Então eu tenho aqui uma outra forma de fazer isso aqui, talvez um pouco melhor,
tá? Eu prefiro fazer, na verdade, assim, plt.subplots, aí eu coloco aqui 1, e aí eu passo aqui o fix size direto, tá? Fix size igual a 3,6, eu acho que é 6,3. Eu acho que essa é a maneira um pouco mais intuitiva do que a anterior. Ok. E aí, agora a gente tem esse eixo AX, né? E eu posso chamar a função scatter para plotar vários pontos, né? Dadas as coordenadas x e y. Então, a coordenada no eixo horizontal vai ser aquilo que aparece na coluna PC1, e a coordenada no eixo vertical, aquilo que aparece na coluna PC2. Tá? Aqui eu adicionei um código para colocar um label, né? Um texto associado a cada um dos pontos. E aí, basicamente, eu pego, eu estou iterando aqui, né? Não precisa se preocupar muito com isso, mas a gente está iterando sobre cada uma das linhas de principal df. Tá? Só para entender um pouquinho melhor o que isso aqui faz, né? Vamos adicionar vamos imprimir aqui o que é o index e o que é series. Né? Index e series para cada uma dessas linhas. Então, o index, né? Ele é o nome do país, tá? E a series, na verdade, ele é como se fosse um vetor, né, que contém dois atributos nomeados, duas coordenadas nomeadas. A primeira coordenada é o PC1, a segunda é o PC2, e eles têm esses valores. Eu consigo pegar também a coordenada PC1 simplesmente passando series 0. Tá? E é isso que a gente faz aqui. Eu vou pegar a posição X, né, do ponto correspondente àquele país, vou somar um deslocamentozinho, vou pegar a posição Y, somar um deslocamentozinho, e o texto vai ser o próprio nome do país, que está em index. E aí, quando a gente... aqui você tem o X-label para PC1, Y-label PC2. O título desse gráfico é PCA2 componente. Né? E aqui eu especifiquei quem é o Y-lim, os limites no eixo Y e os limites no eixo X, para a coisa ficar aqui bem em foco. Né? Se a gente tirar isso aqui, eu posso mostrar o que acontece. Né? Esse AXGrid é simplesmente para mostrar uma grade. Né? Então, sem isso aqui, ele ficou assim, o Scotland e Irlanda do Norte ficaram saindo, é por isso que eu coloquei isso aqui. Beleza, tá aqui o gráfico. Ele é um pouquinho diferente daquilo que a gente viu nos slides, porque eu acho que basicamente a componente 2 está com o sinal invertido. Tá? Observa que as componentes são vetores, né? Vetores que indicam direções. Então, ele está com um sinal invertido, não quer dizer que é outra componente, é a mesma componente. Tá? Eu poderia ter feito isso aqui, botar um menos principal df2 e essencialmente é a mesma representação. Né? Só que aí agora eu tenho que mudar o y'. Tá? Então, esse aqui está um pouquinho mais parecido com aquele que a gente viu nos slides. Eu não tenho certeza... Bom, eu teria que mudar também aqui, né? Teria que botar menos series 1. Acho que agora vai ficar direitinho. Ficou cortando um pouquinho, mas é basicamente isso, tá? Uma coisa que eu não cheguei a conferir é se nos slides da aula eu usei... quer dizer, aqueles gráficos foram gerados usando a divisão pelo desvio padrão, tá? Divisão dos atributos pelo desvio padrão, se a gente usou apenas os dois primeiros passos no pré-processamento, que essencialmente subtrair a média. Tá? A gente pode voltar lá e ver o que aconteceria se a gente só fizesse os dois primeiros passos. Se não me engano, tem uma opção aqui do Standard Scaler, onde a gente diz para ele que, olha, eu não quero fazer nada com desvio padrão. Então, a gente bota with underline std equals false. Tá? Então, se a gente fizer isso aqui, esse meu scaler, ele deixa de dividir pelo desvio padrão. Tá? Então, a gente continua tendo aquelas variáveis que têm uma escala muito diferente das outras. Tá? Aí dá para ver aqui que, por exemplo, o consumo de fresh potatoes, né, de batatas, ele tem uma
variância bem maior do que o consumo de peixe ou queijo, por exemplo. Tá? E aí a gente pode rodar esse código aqui de novo. Tá? E aí a gente começa a ter coisas desse tipo aqui, né? Algumas... a gente vai ter números maiores aqui, né? E aí, vamos ver o que acontece quando a gente mandar visualizar. Esse aqui não precisava, né? Isso aqui era só para mostrar para vocês o que esse iter rows faz. Tá? Essencialmente ele itera sobre as linhas de data frame. E aí aqui, bom, acho que eu tenho que tirar essa parte aqui que fixa o eixo X, né? Eu não sei porque ele não plotou nada, tá aqui o resultado. Tá? Esse aqui, se eu não me engano, é aquele que aparece lá nos slides. Ok, vamos pensar então um pouco sobre o que poderia explicar a diferença entre a Irlanda do Norte, né, o fato da Irlanda do Norte estar tão separada dos outros 3 países. Bom, se você for olhar lá o mapa da Irlanda do Norte, vamos ver aqui, UK Map. Você vai ver que a Irlanda do Norte, que é esse pedacinho aqui, faz parte também, né, do Reino Unido, só que ele é uma ilha separada, né? Então o fato dos outros 3 países, né, fazerem parte da mesma coisa, estarem conectados, né, geograficamente, faz com que possivelmente explica o consumo, né, ser mais parecido. Ok. Então, voltando aqui, vamos pensar como é que a gente faz para interpretar esses componentes, né, PC1 e PC2. A gente falou um pouco nos slides, né, mas vamos tentar olhar aqui para esse objeto aqui, PCA decomp, né, para tentar interpretar os componentes. Tá? Aqui, eu acho que eu estava chamando de PCA, né? Não sei se eu chamei de PCA Components. Vamos ver aqui. Aqui eu tinha ficado na dúvida, né, se eu iria usar o PCA ou o PCA decomp. Tá? Eu estou aqui pensando, na verdade, eu acho que esse fit é in place. Então, na verdade, esse PCA e PCA decomp são a mesma coisa. A gente pode até ver que se eu colocar PCA decomp aqui, deve dar no mesmo. Vamos ver aqui. Isso, acho que deu no mesmo. Não lembro exatamente o que estava antes, mas acho que sim. Ok, e aí esse PCA decomp tem um atributo chamado components underline, tá? Components underline. E esse atributo está aqui escrito, né? Ele é um array de 2 linhas e 17 colunas. Tá? O que são as 2 linhas? As 2 linhas são as 2 componentes, certo? E as 17 colunas são basicamente a composição de cada uma das minhas 17 colunas originais nesses componentes. Tá? Em outras palavras, eles são esses 2 vetores, né, componentes, representados no R17, ou seja, representados no espaço vetorial original. Como eu tenho um nome, né, de alimento para cada uma das 17 colunas, eu posso criar um data frame aqui, passando o df.columns como nomes das colunas, e aí aqui eu tenho a composição de cada um desses alimentos, de cada uma dessas componentes. E aqui a gente vê, né, que o primeiro componente é caracterizado por um consumo maior de... como é que chama isso aqui? Acho que é carne crua, né? Que a gente tem... É engraçado que aqui ele ficou um pouco diferente, né? Porque talvez tenha a ver com o fato talvez tenha a ver com scaling, né? Vamos voltar com o with std equals true,
tá? E ver se agora fica consistente com o que eu tinha escrito ali antes. Ok. Agora sim. Você pode ver que esse scaling, né, se você faz os 2 primeiros passos do pré-processamento ou os 4 primeiros passos, vai fazer diferença. Tá? Os 2 primeiros passos é só centrar, ou seja, subtrair a média, e os 4 primeiros passos é centrar e dividir pelo desvio padrão. Aí aqui a gente tem realmente um consumo maior quer dizer, um consumo maior do que a média de carcass meat, que deve ser carne crua, né? E de soft drinks. E a gente tem também vários que são bem negativos, né? Como por exemplo, vamos aqui da esquerda para a direita, né? Outros tipos de carne, açúcares, que mais? Vamos olhar aqui. Outros tipos de vegetais, né? Vegetais de maneira geral, frescos ou não. Bebidas também, consumo mais baixo de bebidas alcoólicas e de confectionery. Eu não sei o que é isso, mas eu acho que é doces, né? Coisas relacionadas a açúcar. Bom, então a Irlanda do Norte está associada a um consumo maior desses alimentos, tá? E um consumo menor desses alimentos aqui. Isso explica ele ter uma componente principal 1 grande, certo? E ele tem uma componente principal 2 grande também, a gente pode fazer uma análise semelhante a essa para a componente principal 2. Bom, vamos ver aqui quanto da variância dos dados é explicada por essas 2 componentes aqui. Tá? Se eu usasse 17 componentes, né, 17 componentes ortogonais, eu explicaria toda a variância, 100%. Mas vamos ver quanto é explicado por essas 2 aqui apenas. Tá? Essa variável PCA ela vai ter um atributo chamado explained, underline, variance, underline, ratio, underline. Tá? E ele vai me dar para cada uma das componentes quanto da variância é explicada. Então, se eu usar só a primeira, eu tenho 68%. Se eu usar só a segunda, eu tenho 25%. Né? Se eu usar as duas, tá? Eu vou ter 93% da variância explicada. Então, olha só que legal. Eu usei só 2 das 17 componentes e eu consegui explicar 93%. Né? Essas componentes contêm 93% da informação sobre os países. Tá? As outras 15 componentes juntas só tem 7%. Esse é um exemplo em que, com poucas componentes, né, eu consigo representar bem a informação. Vamos ver aqui um mini exercício. Né? Um exercício, pior que o exercício já está pronto. A ideia é criar um plot que mostre a quantidade de variância explicada pelas 4 primeiras componentes principais. Não está pronto não, a gente vai escrever aqui. O esqueleto do código está provido abaixo. Bom, primeira coisa que a gente vai precisar fazer, né, é criar um objeto PCA usando 4 componentes. Tá? Então a gente vai usar PCA. Se você estiver na dúvida dos parâmetros, né, no Jupyter Notebook você pode apertar Shift Tab, ou aqui você pode apertar simplesmente espaço e ele te mostra. Então tem um parâmetro chamado NComponent, que é o número de componentes. Né? Óbvio. Ok. E aí depois o que a gente faz? Agora a gente vai precisar chamar o fit, né, e passar os dados da nossa matriz aqui, xScaled, certo? Então tem você está esquecido, né, de quem era o xScaled? Era basicamente um NumPy array que resultava, eu acho que era ScaledX, né? Isso, ScaledX. Era o resultado do array de dados, né, da matriz estatística, após fazer a padronização. Então a gente passa aqui o ScaledX. E aí a gente fez o fit do PCA. Tá? Eu poderia fazer também
eu poderia obter, né, a representação desses pontos, né, dessas instâncias, usando essas 4 componentes. Né? Como é que a gente faz isso? A gente tem que chamar o transform. Né? Isso aqui não faz parte do exercício, mas só para mostrar, a gente poderia chamar o transform desse scaled x, e a gente teria o x em função das componentes principais. Tá? Então, vou chamar isso aqui de... acho que a gente tem que chamar de PCA-X. Tá? Isso aqui não faz parte do exercício, então vou deixar comentado. Ok, agora a gente criou uma figurinha aqui, né? E para plotar a gente vai usar esse eixo AX, esse axis AX. O que a gente precisa passar aqui? Eu quero colocar não as 2 primeiras coordenadas, né, do PCA-X, mas eu quero gerar um gráfico como esse, que mostra a variância explicada por cada uma das componentes. Então, se a gente olhar aqui em cima, a gente vai ver que o atributo que eu estou interessado é esse Explained Variance Ratio. Tá? Então, eu coloco aqui, no eixo X, vai ser simplesmente o número da componente. Tá? Então, eu coloco aqui um range que vai de 1 a 5. 1 a 5, ele vai pegar 1, 2, 3 e 4. Ele para antes do 5. E aqui eu passo o PCA.Explained Variance Ratio. Tá? E aqui, simplesmente colocando aqui número da componente e y, variância explicada. Então está aqui o mesmo gráfico que a gente tinha antes. Dá para ver que esse é um daqueles casos onde os autovalores, né, decaem rapidamente e que eu poderia pegar simplesmente o 4, ele já é praticamente zero. Né? Então, será que a componente 4 é importante? A resposta é não, né? A variância explicada por ela é praticamente zero. Se eu pegar 3 componentes, eu já vou ter um resultado bacana. A gente pode usar mais do que 4 componentes para esse dataset? Não, a gente pode, né? Mas eu não usaria. 3 componentes é legal porque explica quase toda a variância, e se você quiser pode gerar plots 3D também. A gente não vai fazer isso, mas tem no resto desse notebook como gerar plots 3D. Tá? Qual é o número máximo de componentes para um dado dataset? Tá? Eu acabei falando, né, isso no meio do vídeo, mas se os dados estão no R17, tá? A gente consegue encontrar 17 vetores ortogonais para as componentes. Então, o número máximo é sempre o número máximo de colunas. Se a gente quiser comprimir os dados, como é que a gente deve decidir o número de componentes? Tá? A maneira de decidir é olhar para a variância explicada. Né? Então, a gente encontra aqui um joelho, né, um ponto a partir do qual ele basicamente estabiliza, né, e os valores passam a ser muito baixos. E a gente usa aquele número de componentes que você encontrou, né, para comprimir os dados. Tá? O que a gente precisa para representar os dados? Além da representação além do PCA-X, tá? A gente vai precisar da informação sobre as coordenadas, né, das componentes principais no R17. Então, a gente precisaria também desse outro vetor aqui para poder recuperar, digamos assim, o consumo de carne e o consumo de cada um dos alimentos. Né? Tá faltando uma coisa ainda, que para a gente recuperar a matriz original, eu precisaria também da média, do vetor médio que eu subtraí, tá? E do vetor contendo os desvios padrão. Usando essas informações, eu conseguiria obter uma aproximação boa para os dados originais. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.